Então, Shabbat Shalom, novamente. Aos que chegaram depois do início, vamos então dar início ao nosso Drashá, ao nosso estudo da Parashá de hoje, Parashat Hukat, né? Que nós lemos aqui, que aliás o nosso Bar Mitzvah leu aqui durante o nosso Avodat Torah, tá? Então a Parashá, como nós já vimos aqui então durante o serviço, se encontra em Bamidbar, números 19, a partir do verso 1, vai até o 22, também verso 1. Esse é o trecho da Parashá, o trecho da Torá desta semana, desse Shabbat. Temos também a Haftará, a porção dos profetas Shoftim, Juízes 11, versos 1 até o 33. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Yohanan, João 3, do 10 até o 21. Tá? Esses são os nossos textos de hoje, então. E essa Parashá traz os seguintes tópicos, que eu sempre gosto de trazer aqui, né? O primeiro começou ali, né, já no início da Parashá, a vaca vermelha e a água da purificação, que o Eric já comentou muito bem aqui. Então eu nem tenho, ainda bem que eu não trouxe esse tema, porque o que ele falou já está completo, né? É isso, né? Até comentei com a Estela, né? O Rabino Shulam fez também lá o seu comentário, a Estela compartilhou no grupo da família Sarel essa semana. E eu tinha mandado, né, Eric, para ele, e o Eric já tinha feito o comentário dele e era praticamente o mesmo que o Rabino Shulam tinha falado, né, no comentário, né? Então não temos o que comentar mais sobre a vaca vermelha, tá? Quer dizer, sempre temos mais o que comentar. Mas por hoje, acho que já na vaca vermelha já estamos muito bem entendidos, né? Depois a Parashá vai falar também sobre a morte de Miriam, né, quando Miriam morre, tá? Temos o trecho que nós vamos tratar hoje, que é quando Moisés bate na rocha, né? Já vamos falar sobre esse episódio. A Parashá vai trazer também a morte de Arão, né? Então morre Miriam, daí morre Arão também, tá? A morte de Arão. Vai trazer ali o conflito, né? Cananeus e Israel. Vai falar sobre as serpentes. Teve um estudo que eu trouxe, acho que alguns anos atrás, que era sobre as serpentes, né? No deserto. Quando Moshe tem que levantar aquela serpente, o povo tinha que olhar para a serpente para ser curado, né? E Yeshua se associa, nesse texto que nós lemos de Yohanan, Yeshua ele se associa àquela serpente, né? Em João 3, tá? Que nós lemos aqui. E por fim a Parashá vai encerrar falando sobre o conflito Sihon, né? E Israel, tá? Basicamente isso. Mas como eu falei para vocês, então nós vamos falar hoje sobre o terceiro tópico ali especificamente, Moisés bate na rocha, né? Um episódio que ele é controverso por alguns motivos, né? Primeiro ponto, né? Quem lembra desse episódio, né? Moshe, o que aconteceu aqui? Então, o povo reclama de sede. Lembrando, eles ainda estavam no deserto, né? Então, estavam lá com sede. Aí o Eterno fala para Moshe, vai lá Moisés, fala a rocha e dela sairá água, né? E Moshe naquele momento estava irado, né? Tanta reclamação e sei lá, e uma soma de coisas. E em vez de ir e fazer o que o Eterno falou que era ir e falar a rocha, ele vai e bate na rocha, né? E sai água, mas existe uma consequência, né, para ele ali, uma punição gravíssima a partir desse ato dele, que é o quê? Ele ficou proibido de entrar na terra com o povo. Eles já estavam próximos, vamos assim dizer, né? E ele não entraria na terra, e o Eterno diz, porque você fez tal coisa, você não vai entrar na terra com o povo. E é uma punição severa, né? Gravíssima. E a gente pode começar a se questionar, então, mas o que houve de tão, o que foi de tão grave depois de tantas coisas que eles passaram, né? Depois de tanto que o próprio Moshe teve que suportar, né? Aquele povo duro, de duras cerviz, né? E reclamando e cometendo pecados, né? E já de início lá com um bezerro de ouro, e Moshe vai lá e comete um deslize. E ele é punido severamente, né? Por que foi tão grave esta punição? O que houve ali de tão intenso, de tão ruim para ele ser punido dessa forma, né? Vamos assim dizer. Vamos então para o texto lá em Bamidbar, então nessa Parashá de hoje, Gênesis, números 20, verso 11, que vai nos dizer assim: então levantou Moshe sua mão, esse é aquilo que nós comentamos aqui, né? E feriu a rocha com a sua vara 2 vezes. E não bastou ser uma, ele
Foi 2, né? E saiu muita água, e beberam a congregação e os seus animais, né? E como nós falamos aqui, então existe uma consequência que vem já no verso seguinte para esta atitude de Moshe. Então, verso 12: porquanto não crestes em mim para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis esta congregação à terra que lhes dei. Então está muito claro que esta determinação, esta punição, por assim dizer, é associada com o verso 11, com o que Moshe faz ali no verso 11, que ele bate na rocha. Tá muito claro isso. Essa consequência dele, a consequência dele ter batido na rocha ele não entraria na terra com o povo. Isso está claro, né? Mas existiu na Torá antes, né, uma outra passagem que também tinha rocha e também tinha água, né? De novo, o povo estava lá reclamando de sede, e uma outra situação em que sairia a água da rocha. Vamos voltar lá então para Shemot, Êxodo, capítulo 17, verso 6, que diz assim: eis que eu estou diante de ti, ali sobre a rocha, em Horeb, e baterás na rocha, e sairá dela água, e beberá o povo. Então, aqui em Shemot, em Êxodo 17, fala que era para bater na rocha, para sair água. Olha só, né? Então fica a pergunta: por que agora desta vez em Bamidbar, em Números, não era para bater, era só para ele falar para a rocha e ela daria água? Por quê? Né? O Eterno assim mandou, exatamente, mas vamos por que é diferente, né? E por que ele bater nessa segunda, agora em Números aqui, por que ele bater na rocha resultou nessa punição tão grave? Sendo que lá da primeira vez era para bater na rocha de fato, né? Estava lá, vai lá e bate, e vai sair água da pedra, da rocha, né? Por quê? Então são muitas questões que nós precisamos fazer. De novo, eu gosto sempre de falar, né? A gente questionar o texto não por mal, não para ficar, lá está um erro lá, não sei o quê. Não, para a gente entender, né? Para a gente aprofundar, cavar mais. A gente tem que fazer esse questionamento. Mas por que aqui assim? Eu quero entender, Eterno, por que desta vez ele foi punido dessa forma, sendo que lá a primeira vez era para bater na rocha e tudo certo, né? Por que aí? Porque a primeira vez era para bater, por que na segunda vez era para falar só e não bater, e por que ele bateu e ele foi punido? Então grave se na primeira vez ele era para bater na rocha, né? Então, questionamentos que a gente tem que fazer e que nos surgem na cabeça, e que a gente precisa ir atrás e aprofundar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui para entender, então, para chegar no entendimento do que isso tudo significa, do porquê dessas coisas todas, é saber que momento é este. Aqui nessa nossa paraxá de hoje, em que momento se encontra o povo de Israel. Né? A gente às vezes se perde um pouquinho na leitura da Torá, porque ela para em alguns momentos, ela vai falar de listas de mandamentos, né? Em Levítico vai parar lá para ficar descrevendo todos os utensílios lá do Mishkan, do tabernáculo e assim por diante. Então às vezes a gente acaba se perdendo. Tá, mas quando que aconteceu isso aqui em Números 20? Em que momento o povo estava aqui? É importante aqui a gente entender qual era o momento do povo ali, tá? Primeira coisa. Então, segundo os sábios, segundo os estudiosos, os rabinos, né, que estudaram a Torá, neste ponto aqui de Números 20, já estamos falando da nova geração de Israel. Como assim? Já eram aqueles filhos crescidos, os filhos daquela geração que foi condenada a perecer no deserto, aqui já eram os filhos deles, já adultos. Aquela geração, aquela primeira geração que tinha saído do Egito, os adultos, né, na época, no caso, já tinham perecido. E da onde que eles tiram esta ideia, né? Eles tiram essa ideia de Números 17, um pouquinho antes, Números 17, 27, que vai dizer o seguinte: e falaram os filhos de Israel a Moshe, dizendo: eis que nós expiramos, nos perdemos, todos nós nos perdemos. Segundo, então, os rabinos, isso aqui quer dizer que aquela geração estava dizendo: acabou, estão morrendo os últimos daquela geração que saiu do Egito, dos adultos, né? Só ficaram os filhos, tá? Segundo os sábios, então, é isso que esse texto quer dizer, que ali era o marco, tá morrendo os últimos,
agora é com a geração seguinte. É isso, tá? É assim que é interpretado isso aqui. Então, esse aqui seria a última história do restante desta primeira geração, tá? A partir desse texto aqui. A última história deles. E se a gente parar para ver, né? Vamos lá para Números 20, verso 5. Vamos ler o 20, verso 5. Aqui é o povo falando, né, o povo de Israel falando de novo. De novo, e por que nos fizeste subir do Egito para trazer-nos a este mau lugar? Não é lugar de semente, nem de figueira, nem de videira, nem de romã, e não tem nem água para beber. O povo, né? De novo, né? Por que saiu? Podia ter ficado lá no Egito, que estava bom, tinha cebola, tinha alho, tinha não sei o quê. E por que nos trouxe para cá, para esse mau lugar que não tem água, não tem figueira, não tem romã, não tem nada, né? E o que acontece aqui? Eles são punidos aqui em Números 20? Porque geralmente, né, quando o povo começava com essa ladainha de reclamação e coisa nada, já vinha alguma coisa, né? Ou era uma praga, ou era um povo que ia, né, atacar eles, alguma coisa. Aqui não. Vamos lá para o verso 8. 20, verso 8. Que diz assim: toma, isso aqui já é o Eterno falando. A resposta do Eterno a essa reclamação do povo é a seguinte: toma, Moisés, a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falareis à rocha diante de seus olhos. E dará a rocha as suas águas, e tirareis para eles águas da rocha, e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então a resposta do Eterno não é uma punição, mas uma provisão. Apesar daquela reclamação deles ali, a atitude dele com aquele povo que já era então, em sua grande maioria, se não quase totalmente, a nova geração, é provisão em vez de uma punição pela reclamação que eles estavam fazendo. Tá? Ele provê para eles: vai lá então, Moisés, vai lá e fala. Opa, quase falei errado, quase falei o que Moisés fez. Fala para a rocha e ela vai dar a sua água, né? E aí aconteceu o que nós já sabemos, tá? Então, mas foi uma provisão, tá? E essa mudança, existe uma mudança clara. Se a gente analisar de fato o texto da Torá como um todo, ou a partir de, vamos pensar em povo de Israel, então a partir de Êxodo, existe uma mudança clara de atitude desse povo. Por quê? Porque eram gerações diferentes. Como assim? Vamos lá então para o capítulo 21, tá? Números 21, verso 2. Vamos para o verso 2 direto. E fez Israel um voto ao Eterno e disse: se me entregares este povo na minha mão, estava falando ali, tá, dos cananeus, ali um povo específico, um reino específico dos cananeus, o rei de Arad, tá, que eles estavam à porta para conquistar, basicamente. Então eles fazem lá: se me entregares este povo na minha mão, eu consagrarei para ti os despojos. E aqui a Torá fala que Israel fez este voto com o Eterno, ou seja, o povo como um todo, tá? Aquela primeira geração que havia saído do Egito, qual que era a postura deles quando eles tinham alguma questão, quando eles tinham uma reclamação, quando eles tinham, sei lá, algum questionamento? Eles falavam com o Eterno? Direto assim? Eterno? Não, eles iam para Moshe, não sei o que, Moshe não tem não sei o que. Eles, pode ler lá o texto, irmãos. Não vou dizer que nunca, mas assim, eles quase sempre iam: Moisés. Eles não se referiam diretamente ao Eterno. Apesar de terem todos vivenciado lá o Sinai, né? Terem vivenciado a abertura do Mar Vermelho, mas eles não falavam diretamente com o Eterno. Pode ver. Não falavam, né? Era sempre Moisés. E aqui não. Porque aqui já era outra geração. Essa geração aqui já tinha uma outra concepção. Já tinha uma outra visão. E eles, a Torá diz que Israel, ou seja, eles como um povo fizeram um voto com o Eterno, para que ele entregasse aquele povo na mão deles.
Então já é uma atitude diferente. Tem uma mudança aqui de paradigma, tem uma mudança de atitude. Esse povo aqui, essa geração já fala com o próprio Eterno, eles já se comunicam com o Eterno como um pai deles, como um rei deles diretamente, por assim dizer, né? Fizeram um voto eles mesmos. Então existe uma mudança de paradigma. Uma mudança, aqui a gente vê claramente então um momento de mudança geracional, é isso. Então aqui já é uma segunda geração, já são aqueles filhos que tinham saído do Egito, que eram crianças e agora cresceram, são os adultos e seus pais já tinham perecido no deserto, como tinha sido anunciado, né? Então, vamos pensar no seguinte, né? Como que é a nossa concepção como ser humanos? Vamos pensar assim, o que nos forma? O que forma o ser humano? O que forma a minha identidade? O que forma a sua identidade? O que forma quem eu sou? Claro, tem cada um tem a sua personalidade, né? Suas características psicológicas. Cada um é diferente um do outro. Mas o que nos forma o que me forma como membro da Sarel, né? Quem faz de mim essa identidade? É a sociedade, né? É o ambiente. A sociedade em que eu estou, o ambiente em que eu estou, ela vai ter um peso bem grande na formação da minha identidade. Isso aí é com todo mundo, em todo lugar, né? Por isso que é importante, por isso que a Torá fala, né? Inculca essas palavras, né, nos teus filhos desde bem pequeno. Por quê? Porque aquilo vai formar a identidade dele. Mesmo quando ele crescer e ele se perder às vezes no caminho, aquelas palavras vão ficar ressoando nele, porque aquilo foi parte da construção da identidade dele, né? Então, o ambiente, a sociedade, enfim, ela molda, ela tem um peso bem grande na nossa formação, na formação da nossa identidade. E vamos pensar então naquela segunda geração, naquele povo, naquelas crianças que tinham crescido no deserto. Pensem, 40 anos, irmãos, né? Talvez quando eles saíram, talvez não, quando eles saíram do Egito eles eram criancinhas. E eles cresceram, tudo que eles conheceram, uma boa parte da vida deles era deserto. Tudo que eles tinham de vivência, né, de experiência de vida era deserto. Essa segunda geração, né? Então, isso é algo importante a se considerar, tá? O que, né, a gente sempre fala, né, e é até engraçado, isso é um fato, a gente constata isso, existem estudos também sobre isso, que até o próprio clima molda, né, um pouco a forma como as pessoas são, né? Se a gente comparar, por exemplo, as pessoas do Nordeste do Brasil com as pessoas que moram mais para o Sul, né? Eles falam, sempre todo mundo fala, o Sul é mais fechado, o povo é mais fechado, não sei o quê. Por quê? Será? Dizem que o clima tem um peso nessa forma da gente ser, né? E o Nordeste, com um clima mais quente, as pessoas são mais extrovertidas, né? Mais calorosas, não por acaso, né? De fato, a gente vê que de fato o clima tem também, a natureza tem uma influência também nessa formação de como essas pessoas são, né? E por isso que também a natureza, e Yeshua vai falar depois, né? A natureza ela serve também como sinais para várias coisas, né? Para várias coisas, inclusive para sinais do fim, né? Yeshua ele cita muitos exemplos disso. Então, a gente vê que a natureza, o clima, enfim, tudo isso tem um peso nessa formação do ser humano, né? Então, a gente pensar naquele deserto, uma geração que cresceu no deserto, né? Quais elementos que eram familiares para aquelas pessoas? Areia, muita pedra, que o deserto lá tá cheio de pedras, né? Calor e frio à noite, porque no deserto à noite fica muito frio, né? Esses elementos todos constituíram eles, porque eles cresceram assim, naquele contexto, 40 anos ali, para lá e para cá, né? Dando voltas, por assim dizer, né? Acompanhando os pais. E claro, neste contexto, além das questões de natureza do deserto e tudo que colocamos aqui, eles haviam vivenciado o quê? Muitos milagres, né? Eles, quando crianças, tinham visto, né, aquele mar se abrir. Eles, quando crianças, viram aquela fumaça, aquele fogo sobre o Monte Sinai, e a voz do próprio Deus falando com eles, né? Então eles viram muitas coisas maravilhosas e coisas menores também, né? A própria sair água da pedra
e outras tantas coisas que o Eterno fez por eles, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, todos os dias e todas as noites. Então eles cresceram nesse ambiente no deserto, mas ao mesmo tempo de vivenciar aquelas coisas sobrenaturais, né, que o Eterno provia para eles ali, né? E o que são milagres? O que são esses milagres, né? Já tinha colocado ali, eu sempre esqueço dos slides, tá? Então, uma geração que cresceu no deserto. O que são os milagres? Os milagres são coisas naturais ou antinaturais? São antinaturais, são sobrenaturais, né? Ou seja, eles contrariam a natureza de várias formas, né? Quando o Eterno mandou lá que o mar abrisse, simplesmente, aquilo não era natural. A água não ia se abrir daquela forma e fazer uma parede dos dois lados para o povo passar no meio seco e fechado, justamente no momento certo, quando os egípcios estavam ali no meio, né? Isso é antinatural, isso é sobrenatural. A natureza não ia fazer isso sozinha, automaticamente, né? É como se a água ali ela não tivesse escolha. O Eterno mandou, ela tinha que fazer, porque Ele é o Criador. Ele mandou, abre aí a água. Ela abre, mas não é a natureza dela, vamos assim dizer, né? No caso da pedra também, uma pedra tem água, né? Uma pedra dentro tem água que sai, escorre um monte de água, pensa para um povo inteiro? Não, né? Naturalmente isso não acontece, né? Uma pedra é sólida, né? Ela é um composto sólido. E mesmo que ela tivesse, vamos supor, água dentro dela de alguma forma, não é essa água para um povo inteiro. Assim, rios de água de uma pedra para um povo inteiro, né? Então são tudo coisas que fogem dessa natureza. Mas a pedra tinha que liberar água, porque o Criador dela mandou. Você vai sair água de você, pedra. Como se ela pensasse, né? Tá bom, já que o Senhor está mandando, tá bom, né? Meio que isso. Mas a minha natureza não é de ter água em mim, de sair água de mim, né? Quase isso, tá? Então os milagres eles são sobrenaturais, são antinaturais, pensando nesse aspecto. Então nós temos 2 pontos, lembrem, tá? Eles tinham todo o contexto da natureza ao redor deles, de deserto e tudo mais, e também tinham uma antinatureza caminhando com eles em todas essas coisas sobrenaturais que eles vivenciavam ali, diariamente, no caso da nuvem, né, da coluna de fogo e outras coisas que o Eterno fez ali por eles. As 2 coisas, tá? Mas vamos pensar e agora então? Vamos pensar nessa pedra, vamos pensar nessa rocha, nas 2 vezes em que rochas fornecem água para o povo. Voltando no início do nosso estudo então. Então vamos voltar lá para Êxodo 17:6 e ver de novo o que o texto diz. E baterás na rocha, e tem uma diferença importante nesses 2 textos também que às vezes a gente não percebe, e sairá dela água. Isso é quando foi lá em Êxodo, lá no começo da jornada, antes do Sinai ainda, né? Baterás na rocha e sairá dela água, quando era para ele bater na rocha. E o que diz aqui em Números 20, na nossa paraxá de hoje? Falareis, né? Falareis a rocha diante de seus olhos e ela dará as suas águas. É diferente. Eu vou bater e vai sair água da rocha. Eu vou falar e a pedra, como se ela fosse um ser ali com uma vontade, ela vai dar as suas águas, porque ela quer. É isso, né? Meio que isso. E por que ela dá as suas águas? Porque o Criador pediu, agora ele vai falar com você, pedra, e você vai dar as águas que você tem em você. Ela tá bom. E vai, né? Meio que isso, porque o Criador pediu. Ele criou todas as coisas. Se ele mandar sair água da pedra, vai sair água da pedra. Né? Não importa que isso não faça sentido de uma maneira natural, vai acontecer assim, porque ele é o Criador, ele que manda, ele que fez tudo. Então se ele falar que vai sair, pronto, acabou, né? E a pedra diz, tá bom, então eu dou as minhas águas, né? Vamos pensar assim, e ela dará as suas águas, né? Porque o Criador mandou. Ela, por natureza, e voltando à natureza, ela responde cumprindo a vontade do Criador para ela, que era que naquele momento saísse a água dela. Então a vontade do Criador para aquela pedra naquele instante era que ela desse suas águas, e ela responde fazendo sim, cumprindo a vontade do Criador para ela.
Mais ou menos isso, tá? E isso aqui, por que isso aqui é assim, aqui em Números 20? Por que não é de novo para bater na rocha e sairá dela água? Bateu, saiu, tipo como se quebrasse, né? Quase assim, como se quebrasse aquela rocha assim com uma cajadada, tal, e daí sai água. Dessa vez não, era para falar, e ela, por sua, entre aspas, vontade, cederia suas águas. Por que aqui é diferente? Porque, segundo um dos sábios, pelo menos, a gente já vai citar ele aqui, aqui em Números 20, o ponto, o princípio, o ensinamento aqui não era para ser um milagre, como tinha sido lá em Êxodo 17. Lá sim era para um milagre para o povo. De novo, Êxodo 17 é o início da jornada do povo, certo? Eles tinham saído do Egito, estavam lá, né? Início da jornada. Aquele povo que tinha vivido como escravo, sido escravizado por centenas de anos, que tinha uma mente de escravo, que precisava ter a sua identidade moldada, porque eles tinham crescido como escravos, com todos aqueles ídolos, né, egípcios ao redor deles, com todo aquele contexto idólatra, pagão. E eles precisavam ver grandes coisas. Ver que o Criador, né, era todo poderoso, que podia fazer coisas grandiosas por eles. Lá era um milagre. Nossa, olha lá, ele bateu na pedra e saiu água da pedra. Nossa, realmente existe um Criador que mandou, né? Eles precisavam disso. Mas esta geração aqui, essa que tinha crescido com eles, e agora eram os adultos dessa vez, a nova geração, eles já não precisavam mais ver milagres. Eles já tinham vivido muito. Já tinham vivenciado muito essas coisas. E aqui então, segundo os sábios, o ponto não era ser um milagre, era ser uma lição para eles. Isso aqui era para ser uma lição, um ensinamento que tinha que ser dado para eles, muito importante naquele momento crucial em que eles estavam. Já vamos ver que lição é essa. E esta lição foi a lição que Moisés não ensinou. Esta foi a lição que ele não ensinou. Já vamos ver qual é e por que disso. Tá lá, ó. Não era um milagre, era uma lição. Vamos lá consultar então o nosso sábio Rashi. Rashi fez um comentário. Rashi é um dos principais rabinos do passado, uma das principais referências, né, em estudos de Torá. Ele estudou, ele fez comentários da Torá inteira, enfim. E ele fez um comentário sobre Números 20, 12 e disse o seguinte. Isso aqui é o comentário do Rashi, tá? Para me santificar. Está explicando por que o Eterno diz. O que o Rashi está falando aqui? Por que o Eterno fala, depois que Moisés vai lá e bate na rocha 2 vezes, né, e sai água, por que o Eterno fala para me santificar? Que ele não santificou ele, que Moisés não o santificou. Por que ele fala isso? Daí o Rashi vai dizer o seguinte: pois se tivesses falado à rocha e ela tivesse dado a sua água, eu teria sido santificado aos olhos da congregação. Eles teriam dito: ora, se esta rocha, que não fala e nem ouve, nem necessita de mantimento, cumpre a palavra do Onipresente, quanto mais nós deveríamos fazê-lo, nós que temos consciência, nós que temos um racional que o Eterno nos deu. Se um ser inanimado faz o que o Eterno pede, quanto mais nós devemos fazer o que Ele nos pede também. Segundo então Rashi, esta era a lição daquele momento. Isso que o Eterno queria que eles entendessem e aprendessem. Que bastava Moisés falar, que basta o Eterno falar, pedir, olha, faça tal coisa. Isso tem que ser o suficiente para você ir lá e fazer. Essa era a lição que tinha que ser ensinada ali. Lembrem-se que eles já estavam em ponto de entrar em Canaã, quase chegando lá. Já estavam até vendo um povo ali, que eles faziam voto com o Eterno no capítulo 21. Já estavam no sul, né? Um dos povos cananeus, eles já queriam entrar ali e conquistar. Então eles já estavam às portas quase da terra. E já era uma geração nova. E esse ensinamento era fundamental que eles entendessem que eles precisavam responder e cumprir na vida deles a vontade do Eterno, como aquela rocha cumpriria, quando Moisés simplesmente falasse para ela. Se o Eterno simplesmente falasse para eles, eles deveriam atender e cumprir aquela vontade do Eterno. Era isso, esta era a lição, né? E quando Moisés vai, e em vez de falar, ele tal, na rocha, e de novo tal, 2 vezes, na rocha, ele deixou
de ensinar esta lição. Porque era este o ponto que o Eterno queria naquele momento. Então quando ele vai e não faz, quando ele vai em vez de falar e bate, aquela lição se perde. E era fundamental naquele ponto. Aquela lição se perde. Aquela nova geração que estava ali prestes a entrar na terra, precisava aprender isso e não, naquele ponto não foi aprendido. Pela atitude de Moshe, né? E tem mais um aspecto também curioso no fato de Moshe não entrar com eles na terra. Além desta questão de ele ter deixado de ensinar algo importante, você pode pensar, não é? Mas poxa vida, Moshe fez tanta coisa certa, né? Aquele povo aguentou, suportou tantas coisas, e daí ele começa o deslize. Tudo bem, deslize num momento crucial aqui, né? Mas recebe a punição de não entrar na terra. Mas se a gente parar para pensar, tem um outro aspecto que é colocado também, que é importante. Moshe, ele era muito associado a quê? Ao passado, né? Aos milagres grandes que o povo tinha vivenciado. Sempre Moshe estava à frente, né? Quando o mar se abriu, quem que deu o passo lá né? Colocou lá o cajado no mar e o mar abriu? Moshe, né? Na outra vez que tinha pedra, que saiu água, quem que foi lá? Moshe, né? Então, ele era muito associado aos milagres do passado, às coisas grandiosas, aos milagres que o Eterno fazia por eles, por Israel, né? Mas agora, aqui, eles precisavam entrar numa nova realidade. Era uma realidade diferente, uma realidade que a gente vive até hoje, eu posso assim dizer, né? Que era uma diferença grande, crucial, entre eu ver os milagres, eu ver uma ação sobrenatural, e o oposto, ou o contrário, não digo oposto, mas o contrário, eu ser o milagre. Como aquela rocha que ouviria a ordem e simplesmente seria ela o milagre. Ela daria, por isso que a rocha dessa vez daria as suas águas. Não fala que sai água da rocha. Sai água da rocha é algo passivo, né? Bateu, saiu a água. Tipo, é algo passivo. A rocha não faz nada. Ela só está ali, deu uma cajadada nela, saiu. Mas aqui fala que ela daria as águas. É algo, ela obedece, é algo ativo. Ela tem como se ela tivesse uma ação, né? E esse era o ponto ali. A diferença entre eles verem milagres e entre eles serem os milagres. Eles próprios, eles atenderem a vontade do Eterno na vida deles, para eles fazerem a diferença, eles serem os milagres, né? Eu tenho um filme, talvez seja um pouco controverso, mas eu gosto da mensagem dele, apesar de alguns detalhes, né? Que é um filme, já não lembro do ano que ele é, mas é o Todo-Poderoso lá com Jim Carrey, né? Não sei quem já assistiu. Que basicamente ele está lá e daí ele ganha, entre aspas, os poderes de Deus, né? Ele reclama com Deus, não sei o que, o tempo todo. Aí Deus, entre aspas, né, aparece lá para ele e fala, tá bom, já que você acha que está tudo ruim, então eu vou sair de férias aqui e você vai ser Deus agora, você vai ter os meus poderes, você faz o que você quiser. Né? E ele começa a fazer um monte de coisas erradas e ele vira o caos, o mundo, literalmente, por causa dele, né? E chega um ponto mais pro final do filme que ele se ajoelha e fala, eu não quero mais, nem me arrependo, eu não consigo ser Deus, né? Eu não sei o que, mas o ponto principal do filme, e a mensagem do filme, por isso que eu falo que tem coisas boas que você consegue tirar, algumas vezes, de Hollywood, aí, esse filme é um desses casos. É que a mensagem que fica é, você tem que ser um milagre. Você fica esperando, né? Eu quero um grande milagre, eu quero um grande milagre. E muitas pessoas hoje, elas são assim. Mas o milagre tem que ser você. Você é o milagre. Você tem que ser a diferença, você tem que ser o milagre, né? Esse é o ponto do filme e também dessa mensagem. Você tem que ser o milagre, né? E o que é isso, segundo... A gente pegar agora a Brit Hadashah, né? Vamos pegar lá, segundo o David Stern, Judeus Messiânicos ou Hebreus 5. Estamos quase terminando já, irmãos. Estamos caminhando para o fim. No entanto, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem do mal. O que eu ia falar Paulo? Não sabemos se é o Shaul, se é Paulo, não o autor de Hebreus, né? Mas o que o autor de Hebreus quis dizer, né? Que tem um momento, mesmo a gente, né, estando no contexto de salvos, aceitamos Yeshua, né, cremos em Yeshua, passamos a ser salvos, seja judeu, seja não judeu, né, creu em Yeshua, você
aceitou, né, o sacrifício de Yeshua, você passa a ser salvo no sentido de, é uma caminhada, né? Você vai desenvolver a tua salvação, como diz também em outro texto. Mas existe um momento que você ainda é imaturo. Você precisa de leite, né? Como um bebê, como uma criança. Você não vai comer alimento sólido já. Tipo, você acabou de aceitar Yeshua, já vai estudar teologia complexa, entrar em detalhes dos estudos rabínicos da Torá, né? Vai com calma. Né? É isso, mais ou menos isso. Mas chega um momento que você passa a ser maduro. Você precisa sair da imaturidade e caminhar para a maturidade espiritualmente falando, né? E esse é um dos pontos aqui. Você entender que de início tudo bem você esperar que o Eterno faça milagres na sua vida, né? Muitas pessoas vêm para o Eterno, para Yeshua, por intermédio disso. E ele de fato faz, né? Quantas pessoas são curadas, né? De doenças graves. Essas coisas acontecem, não é que não acontece mais. Mas você tem que chegar num ponto que você não pode ficar só dependendo de milagre. Que a tua relação com o Eterno, que a tua relação com Yeshua, que a tua fé precisa superar isso e você entender que o milagre tem que ser você, né? E esse é o ponto de maturidade. Aí você começa a tomar alimento sólido. É um ponto você tem que passar da imaturidade para a maturidade. Que era o caminho que o povo fez nessa segunda geração, né? E aí, para a gente fechar essa ideia, né? Nós temos Yeshua falando nesse trecho de João 3, que nós lemos um pedaço aqui, né, Yohanan 3, e Yeshua falando o seguinte: mas quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver que as suas ações são realizadas por meio de Deus. Né? O que é isso? As pessoas têm que ver em você o Eterno, né? Nas suas atitudes, nas suas ações, elas têm que ver o caráter do Eterno. Quando você realiza o que é verdadeiro, o que Yeshua está falando ali, você se aproxima da luz, o que é isso senão você ouvir o Eterno te falar e obedecer? E você entender que aquela é a vontade do Criador para você, então você vai e obedece e cumpre a vontade do Criador para você, como aquela rocha cumpriu e deu as suas águas. Apesar de ela ter sido batida, né? Não era para ter sido assim. Mas bastava ela ouvir e ela daria essas águas. Esse é o ponto aqui. Então as nossas ações precisam ser uma consequência, precisam ser um reflexo da nossa redenção. Por isso que a gente fala, né? Não é assim, aceitei Yeshua, opa, tô salvo, acabou. Agora eu vou só ir na igreja, né? Ou na sinagoga, ou onde for, lá no Shabat, ou no domingo, tudo certo. Não, não está tudo certo, não é só isso. Você precisa, nas suas atitudes, ser reflexo dessa tua redenção. Senão, não tem nenhum, né, não tem sentido, né? Você tem que ser aquela rocha que vai ceder as suas águas quando você ouvir a voz, quando você ouvir o comando do Eterno. Então, esta era a lição que o povo precisava aprender. Moshe não ensinou, mas nós estamos aprendendo aqui agora também. Amém?